Janeiro de 2016. Em uma pequena cidade cercada por áreas de preservação ambiental, um grupo de amigos procurava algo para fazer durante o fim de semana. Como muitos adolescentes, eles gostavam de explorar lugares abandonados e descobrir locais pouco conhecidos da região. Foi durante uma dessas aventuras que encontraram a entrada de um enorme bueiro. O bueiro era responsável por levar água até um riacho próximo e desaparecia completamente na escuridão. Uma grade metálica bloqueava a entrada, impedindo que qualquer pessoa enxergasse o interior. Curiosos para descobrir a profundidade do local, os jovens tiveram uma ideia simples. Começaram a jogar pedras para dentro do túnel. A intenção era ouvir quanto tempo demoraria para elas atingirem o fundo. Mas algo inesperado aconteceu. Após uma das pedras desaparecer na escuridão, alguns segundos de silêncio se passaram. Então, um som ecoou pelas paredes de concreto. Um estrondo pesado, seco, como se algo tivesse batido contra o interior do túnel. O mais estranho era que o barulho não parecia um eco. Parecia uma resposta. Os amigos ficaram em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Com o anoitecer se aproximando, decidiram encerrar a exploração e voltar para casa. Mais tarde, assistindo às gravações feitas naquele dia, perceberam que o som havia sido capturado com clareza. Mas mesmo ouvindo repetidas vezes, ninguém conseguia explicar sua origem. Uma semana depois, movidos pela curiosidade, eles resolveram retornar. Dessa vez, não pretendiam ficar do lado de fora. Queriam descobrir o que realmente existia dentro daquele túnel. Após removerem os parafusos da grade de proteção, conseguiram abrir passagem. Lanternas foram ligadas e a exploração começou. Os primeiros metros pareciam normais. Apenas concreto úmido, lama e teias de aranha. Mas conforme avançavam, o espaço ficava cada vez mais estreito. Logo precisaram abaixar a cabeça para continuar. A luz das lanternas iluminava apenas alguns metros à frente. Todo o resto permanecia mergulhado na escuridão. Depois de caminharem centenas de metros pelo interior do bueiro, aconteceu novamente. O mesmo som. Exatamente o mesmo. Um estrondo forte ecoou à frente deles. Dessa vez, porém, parecia muito mais próximo. O grupo inteiro congelou. Ninguém estava distante o suficiente para ter provocado o barulho. E não havia qualquer sinal de outra pessoa no túnel. O som vinha de algum lugar mais profundo. De algum lugar que eles ainda não haviam alcançado. Naquele momento, o medo começou a substituir a curiosidade. Sem sinal de celular e cercados por paredes de concreto, eles perceberam que estavam completamente isolados. Um dos amigos decidiu começar a gravar continuamente. Se algo acontecesse, pelo menos existiria algum registro. Mas nada mais aconteceu. Nenhum movimento, nenhum novo som. Apenas um silêncio desconfortável. Pouco depois, o grupo decidiu retornar. A exploração terminaria ali. Ou pelo menos era o que eles acreditavam. Mais tarde, ao revisar as imagens gravadas dentro do túnel, um dos participantes percebeu algo estranho em uma das curvas do bueiro. Por apenas alguns instantes, parecia existir uma figura observando o grupo. Inicialmente, todos imaginaram que fosse apenas uma sombra. Mas após ampliar a imagem diversas vezes, uma forma começou a surgir. Uma cabeça. Olhos que pareciam refletir a luz da lanterna. E contornos que lembravam o formato de orelhas pontudas. A imagem era extremamente borrada, difícil de analisar, mas suficiente para causar arrepios. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que foi registrado naquela gravação. Talvez fosse apenas um efeito visual criado pela baixa qualidade da câmera.
talvez uma formação incomum das sombras. Ou talvez houvesse realmente alguma coisa observando aqueles jovens das profundezas do túnel. Independentemente da explicação, existe um fato curioso. Nenhum deles voltou ao local. E desde aquele dia, a entrada daquele bueiro permaneceu intocada, como se todos preferissem nunca descobrir o que produziu aquele som vindo da escuridão. Existem lugares que parecem carregar histórias em suas paredes. Lugares onde o passado se recusa a desaparecer. E foi exatamente isso que chamou a atenção de um grupo de amigos na cidade de Laredo, no Texas. Nos arredores da cidade existia um antigo complexo de armazéns abandonados. Os prédios estavam cercados por trilhos de trem e por grandes áreas vazias. Durante décadas, moradores espalharam histórias perturbadoras sobre aquele local. Segundo os relatos mais conhecidos, diversos trabalhadores imigrantes teriam perdido a vida ali em circunstâncias suspeitas. Alguns afirmavam que muitos deles trabalhavam em condições extremamente precárias. Outros diziam que várias mortes jamais foram devidamente investigadas. Com o passar do tempo, essas histórias acabaram se transformando em lendas urbanas. E como acontece com toda lenda, ninguém sabia exatamente onde terminava a verdade e começava a imaginação. Foi então que um grupo de jovens decidiu investigar por conta própria. A primeira visita aconteceu durante o dia. Logo ao entrar no complexo, eles perceberam o estado de abandono do local. Equipamentos enferrujados, estruturas deterioradas, barris antigos espalhados pelos galpões. Em alguns pontos, parecia que ninguém pisava ali havia décadas. Mas algo chamou a atenção. Em uma das áreas internas, eles encontraram símbolos estranhos desenhados nas paredes, pentagramas, marcas feitas com tinta permanente. Próximo dali, havia o que parecia ser o pé de uma galinha. Tudo indicava que alguém havia realizado algum tipo de ritual, ou pelo menos tentado criar essa impressão. Os jovens também encontraram um colchão improvisado, cobertores velhos e sinais de que alguém poderia estar utilizando aquele espaço como abrigo. Aquilo foi suficiente para gerar desconforto, mas não o bastante para fazê-los desistir. Na mesma noite, eles voltaram, e foi então que a experiência tomou um rumo completamente diferente. Desde os primeiros minutos, todos relataram a mesma sensação. A impressão constante de que estavam sendo observados, mesmo sem ver ninguém, mesmo sem ouvir passos, a sensação permanecia. Enquanto avançavam pelos corredores escuros dos galpões, começaram a escutar ruídos estranhos, batidas, movimentos rápidos, sons que pareciam surgir de diferentes direções, sempre distantes, sempre fora de alcance, como se algo estivesse acompanhando cada passo deles. Em determinado momento, uma revoada de corvos começou a circular sobre a área. As aves pousavam nas estruturas metálicas e observavam os visitantes. Algumas chegaram a voar agressivamente em direção ao grupo. O comportamento parecia incomum, quase como um aviso. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais estranho. Durante a exploração, uma risada ecoou pelo interior do galpão. Não era alta, não era prolongada, mas era impossível ignorar. Todos ouviram, todos pararam, e ninguém conseguiu identificar sua origem. Foi naquele instante que o grupo decidiu encerrar a aventura. Sem discutir, sem investigar, sem olhar para trás, eles simplesmente foram embora. No dia seguinte, movidos pela curiosidade, resolveram retornar ao local. Queriam verificar algumas áreas novamente. Mas ao chegarem, perceberam algo impossível de ignorar.
Os símbolos haviam desaparecido, os pentagramas, as marcas, os objetos encontrados anteriormente. Nada estava mais lá. Como se alguém tivesse removido tudo durante a madrugada. Ou como se nunca tivesse existido. Aquilo levantou uma possibilidade inquietante. Talvez eles realmente não estivessem sozinhos naquela noite. Talvez alguém estivesse observando cada movimento do grupo, escondido na escuridão dos galpões. Até hoje, não existe uma explicação definitiva para o que aconteceu naquele complexo abandonado. Talvez fossem apenas invasores utilizando o local. Talvez pessoas realizando atividades clandestinas. Ou talvez algo muito mais difícil de explicar. O que se sabe é que, mesmo anos depois, alguns daqueles jovens ainda se lembram da sensação que tiveram naquela noite. A sensação de que algo os observava das sombras, esperando que eles fossem embora, e deixando claro, de todas as formas possíveis, que não eram bem-vindos ali. E essa nem foi a história mais perturbadora que encontrei. No próximo vídeo, vou mostrar o caso do paciente 18. Um homem filmado em um hospital psiquiátrico em 1961, que até hoje intriga quem assiste às imagens.